Você e seus amigos saem de um clube e pisam na rua escura da cidade. Todos estão em um clima feliz e alegre. Foi uma ótima noite, uma que você vai relembrar com seus amigos por anos. Enquanto vocês caminham e riem juntos, quase esbarram diretamente em um homem grande, parado à sua frente sem perceberem. Você se desculpa rapidamente e tenta contornar o homem, mas ele bloqueia seu caminho. Seus amigos silenciam e você finalmente observa bem o homem. O homem se impõe sobre você. Ele é enorme, com gigantescas tatuagens elaboradas envolvendo seus músculos volumosos que parecem ter sido feitas para cobrir as inúmeras manchas brancas de pele que estão sem pigmentação. Seu rosto, porém, está vermelho vivo e tomado pela raiva. O homem começa a gritar, questionando o esbarrão e te xingando com nomes horríveis. Você tenta se desculpar novamente, mas o homem continua gritando, aparentemente sem te ouvir. Ele te empurra forte no peito e você cai para trás em um dos seus amigos. Outro avança na tentativa de acalmar a situação, mas o homem o soca no rosto, quebrando seu maxilar. Uma briga generalizada, que pode ser melhor descrita como um massacre, começa. O homem enlouqueceu e soca, chuta e morde todo o seu grupo de amigos. A força dele parece irreal, mesmo para alguém com seu porte e musculatura. Um segurança grande corre para tentar separar a briga, mas até ele não é páreo para este gigante tatuado. Você está caído no chão desde que ele te empurrou, testemunhando essa loucura, mas agora, com todos os outros feridos e ensanguentados ao redor, ele volta sua atenção para você. Você tenta se levantar rapidamente, mas ele está em cima de você em um instante. Ele te ergue acima da cabeça, te arremessa em latas de lixo e você fica inconsciente. Você abre os olhos e vê o homem parado sobre você. Você pode sentir o sangue de vários cortes no seu rosto escorrendo para os seus olhos e boca. O homem te levanta com uma mão e te segura pela garganta contra a parede. Ele ainda está furioso, respirando pesadamente por entre os dentes cerrados, com espuma branca nos cantos da boca, enquanto levanta a outra mão, fechando-a em punho. Tudo o que você consegue pensar é isso? Mas então você percebe algo. A tatuagem que desce pelo braço do homem até a mão está se movendo. O longo dragão serpente está se contorcendo e deslizando como se estivesse vivo. Isso está realmente acontecendo ou é apenas resultado da concussão que você sofreu? Não há tempo para refletir, enquanto o homem recua e desfere um soco direto no seu rosto. Você sente seu nariz e achatando e quebrando com o impacto, o que te distrai do bizarro acontecimento seguinte. Justo quando o punho ensanguentado do homem faz contato com seu rosto, o dragão no braço dele parece nadar para fora de sua pele e para a sua. Como uma cobra na água, ele desliza do punho dele para o seu rosto antes de escorregar pelo pescoço até o corpo. Ele sente uma dor intensa ao se mover, como se estivesse sendo espetado com agulhas repetidamente. Você grita de dor, sangue do seu nariz, quebrado jorrando da sua boca. O homem te solta no chão e recua. Ele não parece mais estar enfurecido e agora parece confuso. Ele olha para a própria pele e descobre que a tatuagem está completamente desaparecida. Um olhar de alegria irrestrita surge em seu rosto e ele se vira e corre para a noite, rindo de prazer ao fazer isso. Você fica gemendo de dor, encolhido em uma bola no monte de lixo onde ele te deixou, a tatuagem de dragão, agora cobrindo todo o seu corpo. Como você provavelmente já adivinhou, essa não é uma tatuagem normal. Não, esta é uma criatura anômala, que é conhecida pela Fundação SCP como SCP-021, mas também tem outro nome. O verme de pele. SCP-021 é um parasita obrigatório que usa o corpo humano como hospedeiro. Sua aparência visual é uma grande e elaborada tatuagem de um dragão de estilo oriental, cobrindo cerca de 1 metro quadrado da pele do hospedeiro. O que torna essa tatuagem única
é que ela é totalmente animada, movendo-se no corpo do hospedeiro, como um animal real faria, embora em 2D, como um desenho animado em tempo real na pele. O movimento da tatuagem causa uma dor intensa, descrita como a sensação de milhares de agulhas esfaqueando o hospedeiro simultaneamente, como se uma nova imagem estivesse sendo tatuada e removida constantemente da pele. Apesar do organismo da tatuagem poder se mover, ele parece preferir ficar a maior parte do tempo no tronco do hospedeiro, embora ocasionalmente se mova para outras partes do corpo. À medida que o SCP-021 se move na superfície do corpo do hospedeiro, parece se alimentar dos pigmentos na pele. Sua refeição favorita parece ser outras tatuagens, as quais ele procurará e devorará. Caso não haja tatuagens presentes, ou se ele tiver consumido todas, começará a se alimentar da melanina da pele do hospedeiro. A melanina é um pigmento naturalmente presente na pele humana, e depois que o SCP-021 a suga do seu hospedeiro, deixará nele danos permanentes na pele e manchas de pele sem pigmento que se assemelham à condição de pele vitíligo. A alimentação em si não parece causar dor ao hospedeiro, e os pigmentos, sejam eles de outra tatuagem ou os naturais da pele, simplesmente desaparecerão conforme o 021 os come. O SCP-02 é capaz de consumir mais de 0,5 metros quadrados de pele em cerca de 1 hora, embora seu ritmo de alimentação varie. Uma forma de impedir o SCP-02 de consumir toda a melanina de um humano é adicionar novas tatuagens de frutas ou animais pequenos rapidamente, distraindo-o continuamente para que não se concentre na melanina. Até agora, o organismo demonstrou apenas movimento, sem sinais de inteligência elevada ou capacidade de comunicação. E se alimenta. SCP-021 não está permanentemente fixado na pele de nenhum hospedeiro e, na verdade, pode ser transferido de um hospedeiro para outro várias vezes. A única forma de transmitir o organismo é por contato físico, mas o contato pele a pele não garante que ele se fixará a um novo hospedeiro. No caso de isso acontecer, a tatuagem de dragão parece nadar pela pele tocada e se fixará no novo hospedeiro humano. O contato pele a pele, no sentido romântico, mostrou ser o método mais confiável de transferência de um hospedeiro para outro, com taxa de transmissão bem-sucedida de 93%. Contudo, como imaginado, a sensação de tatuagem que acompanha qualquer movimento do SCP-021 torna essa transferência extremamente dolorosa para todos os envolvidos. Apesar da alta taxa de sucesso, a Fundação determinou que ela só deve ser usada quando absolutamente necessário. O contato entre duas feridas abertas mostrou ser um método apenas um pouco menos eficaz e se tornou o meio padrão de transferência quando a Fundação SCP quer mover o SCP-021 de um hospedeiro para outro. É possível transferir um organismo de um hospedeiro morto para um vivo, mas é mais complexo. Se SCP-021 continua se alimentando de quaisquer pigmentos disponíveis, mesmo quando seu organismo hospedeiro não está mais vivo e não parece sofrer efeitos prejudiciais da condição de seu hospedeiro. Ainda é desconhecido se o SCP-021 poderia ser transferido para outra espécie. Até o momento, o organismo só tem se movido de humano para humano, mas pesquisas sobre o assunto estão em curso. Teoriza-se que, se o SCP-021 for capaz de existir em um animal não humano, isso só ocorreria nas circunstâncias mais raras. Ao contrário da maioria dos parasitas, o SCP-02 oferece alguns benefícios pequenos, mas tangíveis, ao seu hospedeiro humano. Além dos hospedeiros parecerem ter um sistema imunológico melhorado, pesquisas também mostraram que o 021 aumenta a liberação e reabsorção de adrenalina do hospedeiro.
Também diminuirá o acúmulo de ácido lático, que é o que se acumula nos músculos durante a atividade e causa sensações de queimação e dor. Os benefícios combinados do SCP-021 aumentam a força, confiança e tolerância à dor do hospedeiro em situações de estresse. O hospedeiro do SCP-021 apresenta alta agressividade, possivelmente devido aos níveis elevados de hormônios ou à dor constante causada pelo organismo, mas a causa exata ainda é desconhecida. O tempo que essa relação simbiótica pode ser mantida geralmente é limitado à tolerância do hospedeiro à dor constante da tatuagem se movendo pelo seu corpo. A agonia persistente que um hospedeiro do SCP-021 suporta levou vários deles a tirarem suas próprias vidas e, em alguns casos raros, também sucumbiram a infecções de pele fatais. Embora esses provavelmente tenham sido causados por feridas abertas devido ao próprio hospedeiro coçar a pele e não diretamente pelo organismo. SCP-021 está atualmente contido no corpo de um pessoal da classe D, D139, que está alojado na cela de detenção padrão 217-A, e a relativa facilidade com que ele pode ser mantido no corpo de um sujeito humano levou à sua classificação como seguro. Somente a classe D é elegível para hospedar o SCP-021 e o procedimento atual é permitir que o organismo viva no mesmo hospedeiro até sua expiração. A natureza exata e as origens do SCP-021 permanecem um mistério para a Fundação. Tentativas foram feitas para rastrear a transmissão do organismo antes de seu tempo em contenção. Acredita-se que ele poderia ter centenas de anos ou mais. Como evidenciado por seu baixo número SCP-021, é um dos SCPs mais antigos que a Fundação mantém contido, e provou ser uma ferramenta educacional muito útil para novos e futuros pesquisadores enquanto estudam essa criatura bizarra e sua existência, que ocorre inteiramente em duas dimensões. Um jovem está no meio de uma de suas corridas noturnas de rotina no parque. Ele adora correr neste parque à noite. Está escuro, o ar está fresco e os sons da cidade que cercam o parque desaparecem, oferecendo paz, silêncio e um pequeno alívio do mundo agitado. Ele corre por um caminho sinuoso no parque. A seção é circundada por árvores altas em ambos os lados. Ele segue o caminho em uma curva acentuada e é parado em suas trilhas. Lá, no meio da pista, está uma figura. Está de costas para ele e não se move. Ele é alto e tão uniformemente preto que quase desaparece na noite. Quem quer que seja isso, ele está com medo. Mas a criatura não se move e ele também não. Ele fica paralisado, inseguro, quando a criatura subitamente vira a cabeça em sua direção, revelando olhos brilhantes e luminosos. O corredor está tão aterrorizado que nem consegue gritar. Ele cai e rasteja para trás na sujeira, tentando fugir da criatura. A criatura se vira para ele e avança. O corredor se levanta e corre. Ele está correndo o mais rápido e forte que pode, adrenalina a mil, coração batendo acelerado, tentando colocar a maior distância possível entre ele e aquela coisa. Seus músculos queimam e seus pulmões doem, mas não pode parar. Finalmente, ele retorna para casa, entra, tranca a porta e coloca o ferrolho. Sua namorada lê no sofá, confusa com a situação. Após recuperar o fôlego, ele tenta explicar o que viu no caminho, mas sua namorada só ri. Um homem gigante com olhos brilhantes. Ele provavelmente viu apenas um cachorro no escuro, nada que justificasse seu pânico atual. No dia seguinte, ele questiona se estava mesmo enganado. Os olhos penetrantes e brilhantes estão gravados em sua mente. Talvez sua namorada estivesse certa e era só um cachorro. Sim, deve ser isso. Sua mente o enganava no escuro. Ainda assim, ele continuará correndo dentro de casa por algum tempo. Porém, rapidamente, percebe suas dificuldades. Ele nota que está perdendo o fôlego muito mais rapidamente que o usual.
Ele está ficando fraco de repente, mas não se sente doente. Será que ele está adoecendo? Fazia 2 semanas que ele viu algo no parque. Ninguém que ele mencionou, seja amigo ou colega de trabalho, já ouviu falar de tal coisa. Ninguém parecia acreditar nele. Agora, ele está convencido de que realmente imaginou aquilo e não consegue tirar a imagem da cabeça. Porém, ele não pode correr na esteira para sempre. Sente falta das corridas noturnas. É hora de superar o seu medo. Ele corre pelo parque novamente, aproveitando o silêncio e a brisa suave na pele. Ele segue pelo caminho, sabendo que se aproxima cada vez mais de onde viu aquela coisa antes. Ele não pode parar. Precisa provar a todos e a si mesmo que não tem medo. Ele chega à parte do caminho que passa pelas árvores altas. Assim como antes, os sons da cidade desaparecem. O único som vem de sua respiração constante e pesada. Ele segue o caminho sinuoso e sente seu coração começar a acelerar, mas ele tem que continuar. Ele contorna o mesmo canto e não há nada lá. Ele diminui até parar. Claro que não há nada aqui, nunca houve. Ele realmente imaginou isso. Ou será que ele imaginou? Bom dia. O arquivo de hoje vem do ramo italiano da Fundação SCP-015, Itália também conhecido como bicho-papão. SCP-015. Um T é uma entidade humanoide que mede pouco menos de 2 metros de altura. Seu corpo não possui pelos e sua pele escura absorve 98% da luz, tornando-o quase invisível em baixa luminosidade. Sua cabeça não tem nariz ou orelhas, mas essas características ausentes são pouco notadas, porque se você vê 015, Itália são seus olhos que exigem toda a sua atenção. A pele do bicho-papão é totalmente preta, mas seus olhos têm órgãos que produzem luz nas íris, brilhando no escuro como um predador de águas profundas. Sua boca possui 8 dentes pontiagudos em cada mandíbula e uma longa língua bifurcada de 28 centímetros. As 2 pontas da língua da cobra possuem órgãos ocos, semelhantes a agulhas, que levam diretamente ao esôfago. Mais sobre o que ele faz com essa característica biológica especializada em breve. Fisicamente, o SCP-015 Itália é bastante leve, mas é surpreendentemente forte e facilmente capaz de dominar um humano adulto. Seus braços finos são muito mais longos que os de um humano comum, e cada um de seus 4 dedos termina em uma garra afiada como lâmina. Também foi demonstrado que ele é muito resistente a lesões físicas, com a capacidade de curar feridas e danos a órgãos internos em uma taxa hiperacelerada. O SCP-015. Itália é mais ativo à noite, o que é esperado, considerando a camuflagem natural de sua pele na escuridão. O bicho-papão caça mamíferos, preferindo humanos como presa. Mas ele não se alimenta de carne. Em vez disso, SCP-015. Itália obtém sua sustentação da adrenalina e noradrenalina produzidas por sua presa. Adrenalina e noradrenalina são substâncias produzidas pelo corpo para aumentar a frequência cardíaca, o fluxo sanguíneo e dar mais energia aos músculos em momentos de estresse ou, no caso do SCP-015, Itália Medo Extremo. Ele desenvolveu um método de caça para causar essa reação nos humanos. 015. Itália costuma se esconder em locais escuros, tentando ficar oculto ao máximo, enquanto persegue sua próxima vítima. Se ele permaneceu invisível, vai esperar que sua presa se distraia para se aproximar silenciosamente dela. Uma vez perto o suficiente, ele saltará em direção à sua vítima desavisada, a agarrará e rapidamente a morderá no lado do tronco, perto da glândula adrenal. Ele usa seus grandes dentes para fixar sua boca no lugar, enquanto sonda o corpo da vítima com as agulhas de sua língua bifurcada. Ele perfura a glândula adrenal com uma agulha e drena o sangue rico em adrenalina induzida pelo medo. Ao mesmo tempo, a outra agulha libera um sedativo leve, permitindo que o 015 Itália se alimente.
e depois parta sem riscos, enquanto a vítima permanece imóvel. Outro efeito anômalo ocorre quando alguém tem o azar de ver o bicho-papão. Aproximadamente 2 semanas após avistar a criatura, o observador começará a sofrer diversos efeitos mentais nocivos, como alucinações e ataques de pânico. Alguns também começarão a ter problemas físicos, especialmente danos cardiovasculares. Não se sabe exatamente por que esses efeitos mentais e físicos ocorrem, mas teoriza-se que o SCP-015 Itália pode usá-lo como uma maneira de enfraquecer certas presas que considera muito fortes ou potencialmente perigosas. Em 2011, o bicho-papão foi realmente contido, mas não pela Fundação SCP. A Irmandade dos Cavaleiros de São Jorge é uma ordem secreta na Igreja Católica que foi criada pelo Papa no ano 453 para conter ou eliminar todas as anomalias. Foi este grupo que primeiro capturou o SCP-015 Itália, que eles designaram como Dia 212, de acordo com seu próprio sistema de classificação. Durante a contenção, fizeram descobertas sobre a criatura rotulada como Demônio Sombrio. Primeiro, eles descobriram que, embora se alimente do medo de suas vítimas ao ingerir seu sangue, ele não precisa disso para sobreviver. Dia 212, como eles o chamam, é uma entidade instável e se alimentar permite que mantenha sua forma física em nossa realidade. Além de sua impressionante força física, o bicho-papão também é bastante inteligente, como visto em sua habilidade de caçar, atacar e escapar dos humanos com sucesso. Curiosamente, ele também resiste a armas abençoadas, sofrendo apenas uma fração do dano físico esperado quando comparadas a versões não sagradas. Durante a pesquisa sobre a criatura, o padre Hilardi, um membro da Irmandade dos Cavaleiros de São Jorge, escreveu que, apesar da criatura ser repugnante, além de todo limite, ele acreditava que ela tinha uma alma gentil e que seus gritos são semelhantes a um choro de dor. Ele postulou que o SCP-015 Itália pode até ter sido um humano, antes de alguma força obscura transformá-lo no monstro que se tornou. Ele decidiu que era sua missão encontrar uma maneira de se comunicar com a criatura e um dia trazê-la de volta à luz e ao amor de seu Deus. O padre Hilardi fazia bons progressos com a criatura, que parecia começar a gostar dele e de seus discípulos. Mas seus avanços foram interrompidos quando foram atacados por soldados do Conselho Fascista do Oculto, um grupo terrorista que usa anomalias como armas para perturbar a ordem social. No ataque, vários da Irmandade foram mortos, e na confusão, o SCP-015 Itália escapou. Após isso, relatórios começaram a chegar da província de Caserta que descreviam o que parecia ser ataques de vampiros. Uma força-tarefa móvel foi enviada para a área, e apesar do 015, Itália inicialmente usar suas habilidades físicas para evitar a captura, acabou sendo atingido por um transmissor que permitiu seu rastreamento. A força-tarefa móvel italiana cercou a criatura, mas temendo ser contida novamente, ela respondeu com uma violência inesperada. Vários membros da força-tarefa morreram em serviço antes do bicho-papão ser finalmente subjugado. Hoje, o SCP-015 Itália está contido no site Vitória, na região de Emília-Romagna, na Itália. Devido à senciência e imprevisibilidade da anomalia, ela foi classificada como Euclides. Ele é mantido em uma cela padrão de contenção de entidades humanoides, monitorado por câmeras e sensores infravermelhos constantemente. Devido às propriedades de absorção de luz de sua pele, sua cela e os corredores adjacentes são pintados de branco e mantidos bem iluminados constantemente. 2 vezes ao dia, o SCP-015 Itália recebe um porco doméstico para se alimentar. Qualquer pessoal designado para o dever 015 Itália deve passar por uma avaliação psicológica semanalmente e, independentemente dos resultados,
deve ser substituído após 3 meses de exposição ao bicho-papão. Um jovem se revira na cama. Ele ajusta seu travesseiro e tenta dormir de costas, de lado, de bruços, mas nada funciona. Olha para verificar a hora, 3 da manhã. Ele não consegue dormir há 3 noites consecutivas. Ele se sente cansado. Ele quer dormir, mas toda vez que ele fecha os olhos e o sono começa a chegar, algo acontece. E de repente, ele está totalmente acordado novamente. É como se alguém continuasse acionando um interruptor em seu cérebro para acordar, e não há nada que ele possa fazer para impedir isso. Isso está afetando tudo em sua vida. Ele não consegue se concentrar na aula, seu desempenho no trabalho cai muito, até mesmo seus hobbies se tornam desagradáveis. Tudo o que ele quer fazer é dormir. Seus amigos e família podem notar que algo está errado. Ele parece outra pessoa e o encorajam a procurar um médico. Os médicos afirmam que ele está perfeitamente saudável e não há nada que possam fazer por ele. Ele deveria experimentar remédios naturais como valeriana e se exercitar mais. Ele não tem ideia de quantos dias ele está acordado agora. 4? 5? Talvez mais? A esta altura, a privação do sono nem é o pior. São as alucinações. Às vezes, são apenas uma sombra dançando fora de sua visão, mas outras são incrivelmente vívidas, parecendo mais reais do que sua vida agora monótona. Ele teve que parar de ir ao trabalho e à aula, pois não consegue se concentrar por mais de alguns segundos. Seus amigos não querem nada com ele, e quem pode culpá-los? Ele tem alterações de humor incontroláveis e explode sem motivo. Ele já tentou todos os remédios para dormir que existem. Ele seguiu o conselho do médico e se exercitou como nunca antes. Mas por nunca conseguir dormir, ele não tem mais energia. Ele está se tornando um zumbi vivo. Ele se levanta da cama, mas perde o equilíbrio e cai no chão. Ele tenta se levantar, mas não consegue. Ele vai apenas ficar deitado ali por um tempo. Ele começa a se afastar e se prepara para o choque que sempre o acorda. Mas desta vez, isso não acontece. A onda de sono, que começa a o envolver, se sente diferente desta vez, no entanto. É mais pesada, mais pacífica e mais permanente. Oi, eu sou o tio Dr. Bob e este é o SCP-9066, também conhecido como Assassino do Sono. SCP-9066 é a designação que a Fundação SCP deu a uma criatura que pertence a um grupo de bestas predatórias anômalas. Com 1,40 m a 1,60 m de altura e pesando aproximadamente 30 kg, esses humanoides sem pelos têm um rosto alongado, uma boca cheia de dentes pontiagudos como agulhas, e cada uma de suas mãos tem 5 garras afiadas, como navalhas, que podem ter até 20 centímetros de comprimento. Embora sejam digitígrados, ao contrário de humanos e macacos, o que significa que andam usando apenas os dedos dos pés, você não será capaz de ver a horrível aparência do SCP-966 em circunstâncias normais. Eles só são visíveis, sob condições de iluminação muito específicas, com luz que tem um comprimento de onda entre aproximadamente 700 e 900 nanômetros na borda do espectro visível para humanos, estendendo-se para a luz infravermelha. A única exceção é se a pele, músculos ou órgãos deles sofreram queimaduras de 2º ou 3º grau. Nesse caso, as áreas afetadas aparecerão sob um espectro maior de comprimentos de onda, visíveis ao olho humano. Apesar de sua aparência assustadora, o SCP-966 é fisicamente fraco, com baixa densidade muscular. Seus ossos são ocos, como os das aves, e suas garras, apesar de muito afiadas, são frágeis, sendo inadequadas para combate. Além disso, eles não descansam através do sono, mas, em momentos aparentemente aleatórios,
param todos os movimentos e entram em um período de descanso de 3 a 5 minutos, após o qual retomam seu comportamento normal. Com todas essas limitações físicas, como o SCP-966 ganhou uma reputação de caçador tão temível? O segredo está em sua capacidade de emitir rajadas de um tipo de onda anteriormente desconhecido, caçando sozinho ou em pares. O SCP-966 usa essa onda para inibir a capacidade de sua presa de entrar em qualquer um dos estágios de sono repousante e também impede a capacidade de microsono. Essas ondas mostraram-se eficazes em até 20 metros, apesar de testes indicarem que metais pós-transição, especialmente o chumbo, podem bloqueá-las. O SCP-966 caça e se alimenta de animais de médio a grande porte, que incluem humanos, e uma vez que sua presa tenha sido alvo das ondas inibidoras de sono, o efeito é permanente, sem que nenhum método tenha sido descoberto até agora que permita a eles recuperar a capacidade de dormir. Experimentos revelaram que a inconsciência pode ser induzida por outros meios, como anestesia geral. Porém, esses métodos são ineficazes, pois mesmo inconsciente, a vítima ainda não recebe os benefícios restauradores do sono, enquanto nesse estado. Os efeitos da privação de sono em humanos tanto mentalmente quanto fisicamente. Os sintomas podem surgir de forma devastadora em apenas 24 horas. Isso pode abranger mudanças de humor, problemas de memória e déficits sensoriais. Após 2 a 3 dias, os hormônios corporais se desregulam, causando oscilações intensas na fome, sede e temperatura, enquanto as habilidades cognitivas declinam drasticamente. Alucinações, paranoia e acessos de raiva são comuns, e o risco de morte por privação de sono aumenta a cada dia que passa sem dormir. E é exatamente isso que o SCP-966 quer. Após enviar secretamente uma rajada de ondas de privação de sono à sua vítima, eles então perseguirão sua presa até que a falta de sono finalmente leve à incapacitação total, momento em que o SCP-966 os consome. O SCP-966 provou ser extremamente silencioso e ágil ao caçar. Contudo, eles foram vistos fazendo ruídos ameaçadores intencionalmente perto de suas presas, provavelmente para elevar ainda mais o estresse delas e possivelmente acelerar sua degradação mental. Em casos raros, eles podem até agredir fisicamente a vítima para piorar sua saúde mental e física. Algumas presas do SCP-966 sofrerão alucinações intensas e acessos de raiva, possivelmente causados pela exposição prolongada a múltiplas instâncias de suas ondas de interrupção do sono. O motivo de algumas vítimas serem expostas a múltiplas ondas, quando uma já é totalmente eficaz, é desconhecido. Teoriza-se que podem fazer isso quando estão especialmente famintos para acelerar o processo, ou que o SCP-966 pode obter alegria perversa em ver suas vítimas sofrerem antes de morrer. Instâncias selvagens do SCP-966 foram encontradas globalmente. Apesar dos esforços da Fundação SCP em reduzir sua população, eles ainda existem em quantidade suficiente para ameaçar seriamente a humanidade. Por essas razões, foram classificados como Euclides. As Forças-Tarefas Móveis, IOTA-1 e IOTA-2, codinome Caçadores de Sonhos e Perseguidores Aéreos, respectivamente, estão continuamente monitorando quaisquer relatórios de mortes súbitas ou violentas relacionadas à privação de sono, a fim de identificar e neutralizar as instâncias restantes de espécimes selvagens SCP-966-4, SCP-966-3 machos e uma fêmea. Foram adquiridos pela Fundação e estão contidos em uma sala de 10 por 10 metros, revestida de chumbo com câmeras de segurança infravermelhas. Cada espécime recebe 20 kg de carne por mês. Se a fêmea der à luz, o novo espécime deve ser observado e estudado antes de ser descartado antes da maturidade.
Seu telefone vibra de repente. Um alerta de texto. Nada surpreendente nisso. Mas você não reconhece o número. Você abre a mensagem e não há texto, apenas uma foto. Uma figura estranha, vestida toda de preto, com um rosto que parece o crânio de um cachorro. Você se pergunta quem enviou isso. Isso é uma pegadinha? Você tenta esquecer isso e continuar seu dia. No dia seguinte, há outra mensagem do mesmo número. Você abre esta para encontrar a mesma criatura com cara de crânio de cachorro olhando para você, mas desta vez você reconhece o fundo. É a sua casa que ele está em frente? Agora você está ficando assustado. Alguém está tentando mexer com você, disso tem certeza. Mas o que você pode fazer? Dias depois, você recebe outra mensagem. Você sabe que é o mesmo número sem precisar olhar. Você tem recebido muitas dessas recentemente. Você está realmente assustado agora e corre para fora da casa até o seu carro. Você precisa sair daqui. Você dirige e, enquanto está parado no semáforo, decide finalmente verificar esta última mensagem e ver o que é. É a criatura novamente, mas desta vez é uma foto dela, sentada no banco de trás do seu carro. Você coloca seu telefone de lado e lentamente vira a cabeça. Oi, eu sou o Dr. Bob e este é o SCP-1471, também conhecido como Versão Mallow. O SCP-1471 é uma anomalia muito interessante, que não é realmente uma criatura, um monstro ou mesmo um objeto. É um aplicativo móvel de 9,8 MB, disponível gratuitamente em lojas de aplicativos online, listado sob o nome Versão Mallow 1.0.0. O aplicativo não possui desenvolvedor listado nas lojas e aparenta burlar o processo usual de aprovação, surgindo diretamente para ampla distribuição. Uma vez que o SCP-1471 é baixado e instalado em um dispositivo, não há ícones, atalhos ou widgets como você esperaria ao instalar um software. Também não aparece nos gerenciadores de programas e, uma vez instalado, parece que não há como removê-lo. De 3 a 6 horas após instalar o app, o dono do dispositivo começará a receber mensagens de imagem misteriosas. Todas as imagens terão algo em comum. Uma grande figura humanoide com cabeça similar a um crânio canino e cabelos compridos e escuros está presente em primeiro ou segundo plano. Esta criatura foi designada SCP-1471-A. Em algum momento durante as primeiras 24 horas após a instalação do SCP-1471, o dispositivo do indivíduo começará a receber imagens um pouco diferentes das anteriores. Essas imagens ainda sempre contêm instâncias de 1471-A, mas agora os locais serão reconhecíveis para o indivíduo. Essas imagens serão de lugares que o indivíduo frequenta regularmente, como sua mercearia local, sua escola ou seu trabalho. Esse tipo de imagem será recebido até que se passem 48 horas da instalação inicial. Nesse momento, o dispositivo receberá imagens de locais que a pessoa visitou recentemente, como uma foto do restaurante onde almoçou há 1 hora. Como anteriormente, todas as imagens contêm o SCP-1471-A em algum lugar, como se o seguisse e quisesse que soubessem disso. Após 72 horas, as coisas ficam ainda mais estranhas. Agora, as imagens recebidas pelo indivíduo serão dele em tempo real. Eles podem receber uma foto deles mesmo sentados no sofá naquele exato momento, exceto que o SCP-1471-A está bem atrás deles. Mas quando olham, nada está lá. É como se alguém estivesse inserindo no Photoshop essa estranha criatura canina em uma velocidade impossível. Após mais de 90 horas desde a instalação do aplicativo, a estranheza atinge seu ápice. O indivíduo não recebe mais mensagens de foto, mas em vez disso, começará a vislumbrar
SCP-1471-A na vida real, seja em sua visão periférica, em superfícies reflexivas ou em ambas. Neste ponto, o indivíduo afetado continuará tendo visualizações do SCP-1471-A no mundo real, um resultado que até agora tem sido irreversível. Pessoas que atingiram esse nível extremo de exposição relataram que a entidade parece tentar se comunicar visualmente, mas ninguém conseguiu entender qualquer mensagem que ela tente transmitir. Foi o caso com um sujeito chamado William. William foi exposto pela primeira vez ao SCP-1471 aos 15 anos, quando sua irmã Sarah mostrou-lhe um aplicativo que ela havia baixado mais cedo no dia. O aplicativo promete acabar com a solidão e os sentimentos estranhos associados a ela. Keymallow é uma experiência emocionante e interativa que irá mantê-lo envolvido e intrigado, e que após apenas algumas horas com Mallow, você logo esquecerá todas aquelas dolorosas emoções de decepção. Nem William, nem sua irmã sabiam como o aplicativo funcionava, mas eles presumiram que estava rastreando-os, usando algum tipo de sistema de posicionamento global, e logo William estava recebendo imagens do SCP-1471. A primeira que ele recebeu foi do pátio da sua escola, com o SCP-1471-A quase imperceptível sentado em um banco. Ele tinha pelo preto, emaranhado, garras afiadas como facas, um conjunto de olhos brancos, puros e vazios, e um rosto que parecia o crânio de uma besta com um grande sorriso lupino. William ficou imediatamente assustado com isso, mas Sarah insistiu que era fofo e engraçado. William tinha dúvidas. Nos dias seguintes, as imagens persistiram, com SCP-1471-A surgindo na escola, na parada de ônibus e em quase todos os lugares que ele frequentava. Então, as imagens começaram a aparecer como se tivessem acabado de ser tiradas no momento do recebimento. William e Sarah recebiam imagens que causavam pesadelos e tentaram excluir o aplicativo de seus celulares para interrompê-los, mas não conseguiram encontrar onde o app estava armazenado. As coisas pioraram ainda mais. A criatura passou a aparecer para William e Sarah no mundo real. William, como se vê, foi o sortudo, pois o SCP-1471-A aparecia principalmente para ele em superfícies reflexivas como espelhos que ele podia cobrir com uma cortina, quando não queria ver a estranha face de crânio de cachorro com seu sorriso dentuço olhando de volta para ele. Sarah foi menos afortunada. Ela via a criatura em todos os lugares, sempre aparecendo fora de seu campo de visão periférico, pegando vislumbres pelo canto do olho ou sentindo-a pairando e observando-a enquanto dormia. William conseguiu lidar com as aparições do 1471-A, até mesmo considerando-o como uma presença reconfortante às vezes. Sarah enlouqueceu devido às visões intermináveis da criatura. Atualmente, o único tratamento conhecido para reverter os efeitos do SCP-1471 e as aparições do 1471-A é eliminar a exposição do indivíduo às imagens antes de 90 horas após a instalação do aplicativo. Uma vez que essas 90 horas tenham passado, no entanto, é tarde demais e o SCP-1471-A se torna uma presença permanente na vida do indivíduo. Felizmente, o 1471-E até agora permaneceu não hostil e não foi mostrado como uma ameaça para aqueles afetados por ele, pelo menos não uma ameaça física. Todos os dispositivos móveis encontrados com a versão 1.0.0 do MALLO instalada devem ser confiscados e analisados para obter informações sobre o criador do aplicativo e pistas de outros dispositivos infectados. Após esta investigação, remover as baterias do dispositivo e colocá-lo na unidade de armazenamento 91 no local de pesquisa 45. Ademais,
deve-se monitorar todas as lojas de aplicativos online para dispositivos móveis, a fim de evitar que usuários desavisados baixem software anômalo sem querer. Qualquer indivíduo que seja suspeito de ter baixado o SCP-1471 terá seu dispositivo alvo de um malware de auto-upload que pode desativá-lo até que seja possível ser apreendido por agentes da Fundação. Devido à natureza imprevisível da anomalia e à potencial consciência do próprio software, o SCP-1471 foi classificado como Euclides pela Fundação SCP, e a pesquisa em maneiras de esperançosamente um dia conter o software anômalo está em andamento. Um jovem sai do metrô para a estação. Como muitos em seu trajeto diário, ele está de fones de ouvido, olhos colados no telefone, mandando mensagens, jogando e assistindo vídeos. Ele sobe a escada rolante e sai da estação de metrô sem se importar com os ratos que correm pela mão francesa. Ele sai para a rua, a cabeça ainda fixa em seu telefone. Ele fez a mesma viagem centenas, talvez milhares de vezes, cada passo do caminho para casa tão gravado em sua mente que poderia fazer essa jornada de olhos vendados. Ele vira uma esquina quando de repente olha para cima. Algo está diferente. No breve segundo antes de tudo dar errado, ele percebe o que é. A grade em que ele pisou acabou de ceder. O jovem grita, enquanto cai através da grade de drenagem solta na calçada e é engolido para as entranhas da cidade. Ele fica no ar por instantes antes de aterrissar, com um baque na escuridão. Ele é arremessado no ar, mas logo percebe que o impacto no chão foi menor do que esperava. Algo amorteceu sua queda. A escuridão impede a visibilidade. Ele tateia em busca de seu telefone. Deve estar por aqui. Lá está. Ele conseguiu. A tela está trincada, mas ainda funciona. Ele acende a lanterna e observa o local. Aparentemente, está em uma área de manutenção sob a calçada. O quarto está quase vazio. Então, onde ele caiu? Ele se senta e olha embaixo dele para encontrar ratos. Uma enorme pilha de ratos. O jovem grita e salta enquanto os ratos guincham e fogem. Ele está em pânico, buscando desesperadamente uma maneira de fugir dali, quando avista algo mais. Há uma pilha de roupas sujas, ou pelo menos é o que ele espera no canto do quarto. Ele caminha lentamente em direção ao que quer que seja. Mesmo após seu próprio calvário angustiante, ele ainda se sente compelido a verificar isso. Se ele achou um corpo, deve informar a polícia, e seu nome pode até sair no jornal. Ele já pode ver a manchete agora. Homem local encontra a herdeira desaparecida, após mergulhar nas profundezas da cidade e herda seus milhões. Ao se aproximar, ele nota uma nuvem de insetos zumbindo ao redor do monte. Ele bate no próprio pescoço, matando uma mosca que o picou. Ele está bem ao lado do monte, mas ainda não consegue dizer se isso é uma pessoa ou não. Olá, você está bem? O jovem pergunta, sem resposta. Ele cutuca a pilha com o pé e recua. Ele sentiu algo se mover, ele estica o pé e cutuca novamente. A pilha se move desta vez. Um homem se vira, o rosto coberto de picadas de inseto. Ele geme e estende a mão, incapaz de ver com seus olhos cegos que parecem roídos por ratos. Ele abre a boca e, com um último suspiro, parece morrer bem na frente do jovem. O jovem só pode assistir, paralisado de medo, enquanto um rato se contorce para sair de sua boca aberta e encara o jovem. O jovem grita, vira e corre. Ele corre pelos túneis escuros, sem saber para onde vai, mas encontra escadas, as segue para cima e rompe por uma porta para o ar livre. Ele bate a porta, atrás dele. Tem certeza que o homem que viu nos túneis morreu, mas não corre riscos. Ele corre para casa, subindo as escadas do apartamento de duas em duas. Ele entra em casa e tranca a porta atrás dele. Ele se encosta na porta, tentando recuperar o fôlego, e escorrega até o chão. Finalmente seguro por fim.
Ele bate novamente no pescoço. Outra mosca. Deve ter estado em seu casaco. Ele tira o casaco e a camisa, sacudindo-os, e se surpreende ao ver mais moscas saindo, mas também outros insetos como vermes e baratas. Ele continua sacudindo, em pânico, enquanto mais insetos caem de suas roupas. Ele vê no espelho que seu corpo está coberto de mordidas, mas não é isso que realmente chama sua atenção. Ele se aproxima do espelho como em transe. Isso não pode estar certo. Ele deve estar alucinando. Ele olha no espelho, enfia a mão no nariz e tira uma barata. Moscas saem de sua boca enquanto ele abre a boca para gritar, enquanto atrás dele, ratos começam a se espremer por baixo de sua porta e a subir pelo seu corpo, até que ele esteja completamente coberto por uma massa viva e retorcida de vermes. Muitas das anomalias estudadas pela Fundação SCP são cruéis, misteriosas e aterradoras. E este é um dos raros casos que incorpora todos os três. Porque este é o SCP-027, também conhecido como o Deus das Pragas. SCP-027 é um fenômeno com propriedades estranhas e assustadoras que afeta um sujeito humano por vez. Quando alguém se torna um hospedeiro desta anomalia, descobrirá que está constantemente cercado por enxames de vários tipos de pragas, parasitas e outras pestes. O hospedeiro humano não tem controle sobre essas criaturas, que frequentemente mostram agressividade, mordendo e arranhando o hospedeiro e qualquer outra pessoa que se aproxime. É desconhecido o que causa este efeito, mas uma vez que alguém se torna um hospedeiro do SCP-027, o efeito parece ser permanente. Os enxames de pragas que seguem o hospedeiro surgem gradualmente, em ondas, ao invés de aparecerem instantaneamente. Primeiro, enxames de insetos voadores, como mosquitos e moscas, começarão a formar uma nuvem ao redor do indivíduo azarado. Em seguida, criaturas que não voam, como piolhos, baratas, vermes, aranhas e ratos, começarão a rastejar no hospedeiro. Quanto mais tempo passa, mais desses aparecerão. Se o hospedeiro tentar sair, algumas pragas tentarão se agarrar a ele ou segui-lo, mas muitas se dispersarão. Assim que o hospedeiro parar novamente, o processo se repetirá, e eles logo estarão, novamente, cercados por insetos e roedores. Não há como um hospedeiro se livrar da anomalia SCP-027, mas o fenômeno pode ser transferido para um novo hospedeiro após a morte do primeiro. Parece que 027 continuará pulando de hospedeiro para hospedeiro e provavelmente já fez isso muitas vezes no passado. A pesquisa inicial sobre a longevidade do SCP-027 está em andamento, mas os primeiros indícios sugerem que ele pode existir há centenas de anos. O SCP-027 foi descoberto pela Fundação nos anos 90, quando um homem na faixa dos 30 anos foi encontrado em um armazém abandonado, infestado de ratos e insetos. O homem estava sujo, desnutrido e coberto de mordidas e arranhões de pragas. Ele também exibia sinais de declínio da saúde mental, possivelmente devido ao abuso intenso de substâncias e à privação de sono, ambos previsíveis diante das terríveis circunstâncias em que se encontrava. As propriedades anômalas do sujeito foram logo reconhecidas pelos agentes e ele foi levado para a Fundação SCP, onde morreu ainda sob observação. Uma autópsia revelou que mais de 70% do corpo do homem no momento da morte consistia em uma colônia de ratos que havia se aninhado em seu abdômen, vivendo lá tempo suficiente para produzir várias gerações de descendentes. 6 dias após a morte do homem, um oficial de segurança da fundação no local de detenção relatou problemas respiratórios à equipe médica. Ele disse a eles que começou depois de ter sido acordado por algo que ele pensou ser uma mosca doméstica rastejando pelo seu nariz, e ele se lembra da mosca saindo novamente. Investigações posteriores revelaram que a afirmação era verdadeira e que a mosca
também depositou ovos em sua cavidade sinusal. O oficial de segurança foi posto sob observação e, após surgirem mais pragas, foi classificado como SCP-02702. O homem que morreu foi então reclassificado como SCP-02701 e SCP-027 foi redefinido como um efeito anômalo, ao invés de um indivíduo. Ainda é desconhecido como o SCP-027 atrai animais, ou porque escolhe os que escolhe para convocar para o seu local. SCP-02701 e 02 não expressaram comunicação com nenhuma entidade ou sensação de presença e não puderam fornecer mais informações sobre as qualidades misteriosas da anomalia. Em entrevista, logo após ser identificado como hospedeiro e contido, o oficial de segurança relatou sentir-se sujo e com coceira, como se precisasse de um banho. Ele estava muito assustado com a situação e queria se livrar do efeito anômalo rapidamente para se reunir com sua família. A pesquisa sobre a anomalia continua, mas a análise do hospedeiro atual tem sido inconclusiva. A falta de entendimento sobre o que exatamente é o SCP-027, como seu efeito anômalo funciona e como ele salta para um novo hospedeiro, levou a Fundação SCP a classificá-lo como Euclides. O hospedeiro atual da anomalia está mantido em uma cela de 5 por 5 metros com piso elevado e gradeado, conectado a um potente sistema de vácuo para capturar qualquer praga que surja. Qualquer criatura removida da cela deve ser incinerada, exceto por uma pequena parte enviada para análise por equipes de pesquisa, embora até agora todos os animais pareçam completamente não anômalos por natureza. O SCP-02702 deve ser monitorado por pelo menos 2 funcionários da Fundação o tempo todo e, no caso de o sujeito exibir qualquer comportamento estranho ou uma espécie inesperada de animal ser descoberta na cela, deve ser relatado a um funcionário de nível 4 imediatamente. A equipe de segurança designada para a tarefa 027 deve ser vacinada contra todas as doenças zoonóticas e está autorizada a sedar o sujeito, se necessário. Se o sujeito aparentar estar passando por um evento médico grave, o pessoal de alto valor deve ser afastado do hospedeiro atual para reduzir o risco de se tornarem um hospedeiro para a anomalia. Nenhum pessoal com autorização de nível 4 ou superior deve se aproximar a menos de 200 metros do SCP-027 até que suas propriedades estranhas sejam melhor compreendidas. Você está estudando até tarde da noite. Quando você ouve algo, é um tipo de som de clique. Você tenta ignorá-lo e retomar os estudos, mas ele insiste. Você aumenta o volume da música. E isso é melhor. Provavelmente não era nada. Apenas a casa rangendo. Mas não, lá está novamente. Você precisa descobrir a causa disso. Olha ao redor. Está vindo de fora da janela? Outro clique. O barulho vem de fora, com certeza. Você caminha devagar até a janela. Está escuro lá fora e o reflexo não permite que você veja nada. Lentamente, você estende a mão, agarra a janela, a abre e... nada. Você coloca a cabeça para fora e olha ao redor, mas não há nada para ver. Você fecha a janela e volta a estudar, mas então acontece novamente. Na manhã seguinte, enquanto toma café da manhã, você ouve novamente o barulho de clique, mas não há nada lá. No ônibus, você poderia jurar que está vindo do assento logo atrás, sem sinal de nada novamente. Você está no meio da sua prova? As vértebras estão conectadas umas às outras por... qual é a palavra? As coisas não estão como você esperava. Foi difícil estudar ontem à noite com um constante clique, mas você está se esforçando. O barulho cessou, permitindo que você se concentre. Você pula e olha para trás, decidido a pegar o que está fazendo esse barulho, mas não há nada lá. Você olha ao redor para seus colegas confusos e se senta novamente envergonhado.
O barulho de estalos é quase interminável agora. Você mal consegue passar um momento sem ouvi-lo. Continua assim por meses e meses. Ninguém mais consegue ouvir e ninguém parece acreditar em você. Em um nível, você conseguiu se acostumar com isso, mas em outro, você nunca se adaptou ao constante clique que te segue para onde quer que você vá. Você está sentado no chão do seu quarto, concentrado, tentando afastar o barulho da sua mente. Você aperta os olhos com toda a força que pode e coloca toda a sua energia mental para parar o barulho, quando de repente ele se vai. Não há mais cliques. Você abre seus olhos. Poderia ser isso? Deveria tudo acabar. Nós nos viramos para ver, mas é tarde demais. O que você testemunhou é um ataque típico de SCP-4975, uma anomalia apelidada adequadamente. Acabou o tempo. SCP-4975 é uma entidade alta e magra com algumas características vagamente avianas, como um bico. Seus longos membros, sem dígitos distintos, afinam em protuberâncias disformes, e uma espessa camada de pele escura e endurecida cobre todo o seu corpo, incluindo o bico. Além de sua aparência impressionante, SCP-4975 é mais conhecido pelo som distintivo de clique que produz. As vértebras em seu longo pescoço não estão conectadas por discos intervertebrais ou tendões, e cada osso do pescoço parece ser capaz de se mover independentemente. Ele rotaciona essas vértebras constantemente, uma de cada vez, de baixo para cima até a cabeça, criando um movimento constante de balanço para trás e para frente. É cada movimento dessas vértebras que produz o som distintivo de estalido ou rachadura. O SCP-4975 persegue e assedia seres humanos. Uma vez que escolheu um alvo, por razões que ainda permanecem desconhecidas, ele começará a segui-lo, e apenas o alvo será capaz de ouvir o som de estalido, embora não consiga determinar de onde o som está realmente vindo. O SCP-4975 perseguirá suas vítimas por até 10 meses ou mais, até que em algum momento ele pare de balançar a cabeça, os sons de estalido cessem e o SCP-4975 ataque. Durante um ataque, o SCP-4975 usa seus longos apêndices para espancar e despedaçar a vítima, frequentemente começando a consumi-la enquanto ainda está viva. Um único cadáver humano parece ser suficiente para alimentar o SCP-4975 por vários meses, após o que ele irá mirar uma nova presa e recomeçar o processo. Evidências do SCP-4975 foram encontradas desde 1538, com uma criatura semelhante aparecendo em vários contos populares alemães. Diversas representações artísticas da época retratam uma grande criatura aviária preta, presumidamente a mesma anomalia. O SCP-4975 está atualmente contido em uma cela de aço padrão em uma instalação da Fundação SCP, o que deveria ser uma boa notícia. No entanto, como você verá em breve, essa contenção não resultou no fim dos ataques do SCP-4975 e novos incidentes continuam sendo relatados. Em um relatório da Floresta Negra na Alemanha, agentes da Fundação investigavam o caso de um homem local que relatou ouvir um som de clique rítmico por mais de 4 meses. O homem suspeitou estar sendo perseguido ou alvo de uma brincadeira cruel e solicitou às autoridades locais uma investigação. Os agentes da Fundação levaram o homem sob custódia, informando a polícia local
que ele estava tendo alucinações auditivas e paranoia devido a efeitos colaterais de uma quimioterapia experimental. Os agentes levaram o homem à área florestal, o último lugar onde ele ouviu o som de clique. Enquanto caminhavam pela floresta, o homem ficava cada vez mais nervoso, até que parou e apontou para uma árvore, alegando que era de onde vinha o som. O homem paralisou de medo enquanto os agentes sacavam as armas, prontos para inspecionar a árvore. Eles se dividiram e cercaram a árvore de ambos os lados, com eficiência tática, mas nada encontraram. Simultaneamente, o homem gritou, indicando uma criatura invisível aos agentes que ele alegava estar o perseguindo. O homem foi jogado ao chão por seu agressor invisível e atingido várias vezes. Os agentes tentaram atacar onde parecia estar a criatura invisível, mas seus punhos e armas atravessaram o ar como se nada estivesse lá. Outro agente tentou afastar o homem, mas ele foi preso por uma força misteriosa. Uma grande ferida surgiu no abdômen do homem conforme ele era aberto. Ainda incapaz de mover o homem ou parar o que quer que estivesse atacando, e sem outras opções, um agente da fundação sacou sua arma e terminou com o homem. Pouco depois, sob o olhar dos agentes, pedaços de carne foram arrancados do corpo e sumiram, como se uma criatura invisível devorasse o falecido. Mas o mais estranho nem era esse ataque invisível. No exato momento em que o homem na Alemanha foi morto e devorado por uma força invisível, SCP-4975, ele foi visto parado, fitando o canto sudeste de sua cela de contenção sem mais estalar o pescoço. Todo contato humano com SCP-4975 foi proibido, e as pesquisas atuais sobre a criatura estão temporariamente suspensas. Apesar de ser classificado como Euclides, devido aos ataques contínuos e ao comportamento bizarro durante os mesmos, a reclassificação para Keter está pendente. No caso de uma violação de contenção ocorrer, é política oficial da Fundação que qualquer pessoal que comece a ouvir um ruído persistente e rítmico de estalos deve se isolar de outros funcionários e aguardar calmamente que o SCP-4975 seja devolvido à sua câmara ou que os ruídos parem. Talvez, enquanto você espera que o barulho de clique cesse, você possa se divertir com uma antiga cantiga de ninar alemã que se acredita ter sido escrita sobre o SCP-4975. A tradução é tic-tac, o relógio cucu-tic-taqueia. Cuco, o pássaro dentro canta. O tempo e seu coração tic-taqueiam no mesmo ritmo. Que você viva tanto quanto ouvir a sua canção. Ouça atentamente, pois quando ele para, o filhote sai de sua casa. Você ouviu isso? Ele parou? Meu filho, isso significava que seu tempo acabou. Assista mais uma entrada dos arquivos do Dr. Bob. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma anomalia, enquanto exploramos os arquivos classificados da Fundação SCP.